Pessoal, vamos começar agora então a nossa primeira aula do curso de História Geral, e nessa aula a gente vai falar sobre Grécia. Bom, você já deve ter levado um susto porque eu falei Grécia e apareceu Hélade na sua tela, mas é porque Hélade era um nome pelo qual os gregos chamavam a sua terra. A gente fala hoje de Grécia Antiga, mas eles, que se chamavam helenos, chamavam a sua região de Hélade. Então, portanto, Hélade e Grécia Antiga é a mesma coisa, né? Então eu resolvi colocar esse nome aí, diferente, Hélade, porque se você vira esse nome numa prova, se você vira esse nome no exame, você sabe que está se tratando então da mesma coisa, da Grécia Antiga. Essa foto também deve estar te dando um susto agora, porque você deve estar pensando, bom, o que isso tem a ver com a Grécia Antiga? Bom, fora o fato de ter um mar muito bonito aí, a Grécia é recortada por mares, na verdade o que eu quero que você veja com essa imagem que está aí é como o meio ambiente pode influenciar um pouco na maneira como a gente vive, desde aquilo que a gente come até mesmo das maneiras como a gente, sei lá, se diverte. Infelizmente, onde eu moro, essa cena que vocês estão vendo aí não é possível. Eu moro em Brasília, a gente está longe pra caramba do mar. E aqui em Brasília é bastante seco, porque a gente está longe do mar, né? Por isso mesmo, aqui em Brasília, ao invés de ter toda essa água de coco, todo o peixe que deve ter nesse mar e essa vida boa, a gente está acostumado aqui, na verdade, a outras coisas, como, por exemplo, a um calor que é bastante forte e a uma secura também bastante grande, principalmente nos meses de julho e agosto. Lá fica muito seco, mas quem mora em Brasília já está mais ou menos acostumado com isso. Quem mora em Brasília também já está acostumado, bom, no Brasil de forma geral, a usar roupas leves, né? Aqui no Brasil não é um lugar onde a gente usa muito, sobretudo, cachecol. Então o clima influencia, por exemplo, na moda, no tipo de roupa que a gente veste. O clima também influencia na nossa alimentação. Aqui em Brasília não é fácil conseguir peixe fresco, por exemplo, né? E a água de coco é cara. Talvez no lugar onde tem muita água de coco e seja cercado por mares, o peixe seja mais fresco e a água de coco seja um pouco mais barata. Aqui em Brasília quase ninguém sabe surfar. E é claro, né? Se não tem mar, para que surfar? Então o meio ambiente influencia também no tipo de recreação que as pessoas têm. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso para você entender que se o meio ambiente influencia a sua vida hoje, ela também, obviamente, deve ter influenciado a vida dos gregos há 2000 anos atrás, há 2500 anos atrás. Porque uma coisa que a gente não pode perder de perspectiva quando a gente está estudando história é que, apesar de a gente estar falando de gente que viveu há muito tempo atrás, a gente continua falando de gente. Então são pessoas como eu e você, são pessoas que viveram há algum tempo atrás e que vão estar sujeitas a algumas coisas que nós também estamos sujeitos. E como é que é então esse impacto do meio ambiente onde os gregos viviam na vida deles? Bom, primeiro a gente precisa tentar saber como é que era esse território que era habitado pelos gregos. Eu posso te falar de saída, que é um terreno bastante montanhoso, tem muita montanha e muita rocha. 75% na verdade de toda a Grécia ela está tomada por montanhas, o que deixa pouco espaço para os vales onde há terras férteis. Há terras férteis, mas elas são em menor número, né? A maioria do território está tomado então por montanhas e por rochas. Isso faz com que o território grego seja um território ruim para a agricultura. Não é muito fácil se plantar lá. Depois a gente vai ver o que você consegue plantar na Grécia. Mas não é muito fácil, é ruim para a agricultura. E no caso da criação de animais de grande porte, cavalos, vacas, também não se adaptam muito bem a esse terreno montanhoso. Na verdade, as cabras vão ser mais adaptáveis ali. Então é um lugar que tem muita cabra também, né? Está cercado de mares, como eu já tinha falado para vocês, então tem peixe, mas outra coisa importante, né, que está cercado de mares, tem muita saída. Depois a gente vai ver um pouco isso.
está cercado de mares porque está localizado numa península chamada Península Balcânica. Depois eu vou mostrar para vocês no mapa onde fica essa Península Balcânica. Tá aí. O fato de estar cercado de mares faz com que a Grécia e a Hélade tivesse uma facilidade para o comércio. O intercâmbio de produtos também vai ser grande, o intercâmbio de ideias também vai ser grande. Por que o intercâmbio de produtos vai ser grande? Porque, como eu falei para vocês, o clima da Grécia não ajuda a plantar muita coisa. Então eles vão ter que fazer esse intercâmbio, fazer comércio para conseguir tudo aquilo que eles não conseguem produzir em casa. Como é que é esse clima mediterrâneo? No inverno, o que eles conseguem plantar? No inverno, eles conseguem plantar basicamente uva e azeitona. É um inverno ameno se comparado com o resto da Europa e bastante úmido, né? Então a agricultura é limitada ali. Eles vão conseguir plantar uvas e azeitonas. E no verão, o que eles vão conseguir plantar? No verão já muda bastante. No verão eles conseguem plantar azeitonas e uvas. Não dá para sair muito disso. Os verões são quentes e secos e no tempo de seca só as uvas e azeitonas conseguem suportar. Para você ter uma ideia mais ou menos da temperatura na Grécia, a temperatura média no Brasília, onde eu moro, é de 21 graus, na Grécia é de 18 graus, então um pouquinho mais frio do que Brasília, mas a amplitude térmica na Grécia é maior, ou seja, a diferença entre os dias muito frios e os dias muito quentes é muito maior do que, por exemplo, em Brasília, do que na maioria das cidades do Brasil. Essa foto que vocês estão vendo aí agora, isso são vasos. Bom, na verdade, em história a gente não chama isso de vasos, os arqueólogos chamam isso de ânforas. É um nome bonito para vasos que têm uma certa utilidade. Nesse caso, carregar produtos de uvas e azeitonas, respectivamente vinho e azeite. Isso foi achado por arqueólogos no porão de um navio que estava afundado há muito tempo no mar Mediterrâneo. E o que os arqueólogos podem inferir disso? Eles podem inferir que esses gregos faziam muito comércio levando vinho e azeite que eles conseguiam produzir na sua região e trazendo então outros produtos que eles não tinham na sua região. E lembrem-se, né? Quando você vai fazer esse comércio, você entra em contato com outras pessoas, você entra em contato com outras culturas e assim você consegue também ter um intercâmbio de ideias e não só de produtos. Hoje em dia a gente fala muito isso de intercâmbio de ideias, do mundo globalizado, da internet, coisa e tal, mas é preciso que você entenda que não é só hoje que isso acontece, não é só a internet que possibilita que você troque ideias. É claro que facilita bastante e faz com que essas ideias circulem de uma maneira muito mais rápida. Mas esse comércio, por exemplo, feito pelos gregos há mais de 2000 anos, também já facilitava um pouco o intercâmbio de ideias. Bom, nesse mapa aqui você consegue perceber melhor isso que eu estou falando, tá? Esse território, vamos ver, por exemplo, a cidade de Atenas. A cidade de Atenas está aqui, deixa eu circular, está aqui, Atenas. Aqui era um território muito pouco fértil, ou seja, os atenienses dependiam muito do comércio. E eles, obviamente, primeiro foram buscando essas ilhazinhas aqui perto, né? E depois eles foram se aventurando, né? Principalmente aqui para essa parte da Ásia Menor, né? Em busca de produtos que eles não tinham, né? Aqui vocês estão vendo, por exemplo, a cidade de Troia, narrada no belo livro do poeta Homero. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre a guerra de Troia e o que ela significa para os gregos. Então você pode ver que o intercâmbio já existia, né, de alguma forma aqui entre Atenas e Troia. Tá aqui Troia. Outro lugar que vai ser muito importante para os atenienses é a ilha de Creta, também na próxima aula. Vou falar um pouco sobre a civilização, uma civilização fantástica que se desenvolveu aqui em Creta antes dos gregos e que influenciou muito os gregos. E aqui vocês estão vendo uma cidade, esse mapa está em inglês, então deixa eu aportuguesá-lo. Pronto. A cidade de Esparta. Esparta tem uma característica diferente de Atenas, porque aqui o território de Esparta é um território fértil, tá? O território de Esparta é um território bastante fértil e os espartanos, portanto, não necessitavam fazer comércio como os atenienses. E o que isso significa? Significa que os espartanos saíam menos de casa, significa que os espartanos tinham menos intercâmbio de ideias, significa que a sociedade espartana era uma sociedade mais fechada. Por isso mesmo,
menos dinâmica do que a sociedade ateniense. Isso vai explicar uma série de características, de diferentes características que vão se desenvolver em Atenas e em Esparta. Por isso que é bom que você lembre dessa informação. Esparta está no território fértil e Atenas não. Aqui tem algumas fotos da Grécia de hoje, obviamente, para você ver como é um terreno bastante montanhoso e com bastante pedra. Olha só, aqui você tem uns muros de pedra, aqui você também está vendo as rochas, né? Ou seja, não dá para plantar muita coisa aí nesse terreno, não. Aqui mais uma visão assim panorâmica, e veja aqui ao fundo as montanhas, né? Então as cidades gregas estão sempre cercadas de montanhas. Aqui nessa foto dá para ver melhor, aqui é onde ficava o oráculo de Delfos. Olha só, que vista sensacional, né? Imagina você estar aqui e cercado de montanhas para todos os lados. O pessoal de Minas Gerais tem um pouco essa sensação. Mas por que eu estou enfatizando isso? Porque isso vai acabar por ajudar a desenvolver uma outra característica do mundo grego, que são as cidades-estado. Porque as cidades vão ficar muito isoladas umas das outras, isoladas pelas montanhas, e elas vão acabar então desenvolvendo um sistema de governo próprio que vai gerar essas cidades que, apesar de serem todos gregos, helenos, de compartilharem a mesma cultura, eles não vão compartilhar, por exemplo, o mesmo regime político ou o mesmo governo, né? A não ser, é claro, quando uma cidade conquistar a outra, mas a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. Bom, para resumir um pouco, chegando no final dessa primeira aula, eu queria que você entendesse bem as seguintes características gerais do mundo grego. É um mundo que está localizado no território extremamente acidentado e pouco fértil, né? Isso vai acabar por proporcionar um desenvolvimento do comércio e da navegação por parte dos gregos e uma descentralização política nas cidades-estado. Descentralização política é essa que virá do fato do território ser acidentado e das cidades ficarem mais ou menos isoladas uma das outras. Outra coisa que é importante no mundo grego antigo, que eu não falei ainda, a maneira como as coisas eram produzidas, quem plantava essas uvas, quem colhia essas azeitonas, quem cuidava das cabras. Normalmente quem fazia todo o trabalho eram os escravos. Então, em história a gente chama isso de modo de produção, ou seja, como as coisas são produzidas. Por exemplo, no Brasil, as coisas são produzidas através do trabalho assalariado, que caracteriza o regime capitalista. Então, o nosso modo de produção é capitalista. Na Grécia Antiga era a escravidão, então o modo de produção era um modo de produção escravista. E, por fim, eu quero te falar o porquê que a gente vai começar a estudar a Grécia Antiga a partir de agora. Na verdade, a gente já começou, mas a gente vai seguir adiante. A gente vai estudar a Grécia Antiga não porque é um assunto interessante, embora eu ache interessante, mas não é por isso que a gente vai estudar. A gente vai estudar a Grécia Antiga porque os gregos eles influenciaram de maneira muito forte a nossa sociedade. De uma certa forma, tanto eu quanto você somos um pouquinho gregos, e é bom que a gente saiba e conheça isso, e saiba em que medida os gregos influenciaram a cada um de nós, porque às vezes essa influência ela não é muito clara, às vezes você não sabe muito bem, mas a maneira como você pensa, a maneira como você constrói a sua lógica, a maneira como você... Bom, tá, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer meio estranha, mas o fato de você ficar muito chateado quando você termina um namoro, você se trancar no quarto e você colocar uma música bem deprê, e, bom, isso tem a ver com os gregos também. É sério, você duvida? Bom, na próxima aula eu vou te provar. Então, é isso. Até a próxima aula.